vários tipos de colonização, criando uma história muito rica. Nessa história tem muitas pessoas que não são mencionadas, como um negro, chamado Henrique Dias. Era filho de escravos libertos e se tornou o primeiro afro-brasileiro letrado, além de ter sido guerrilheiro e ter atuado como comandante de uma tropa de alforriados na Batalha dos Guararapes. Sua data e local de nascimento são desconhecidos, mas alguns historiadores dizem que foi na cidade de Pernambuco. Sua carreira militar começou em 1630 no Arraial Bom Jesus, quando se alistou com um grande número de negros escravos para as tropas de Matias de Albuquerque, na luta contra os holandeses. O interessante na história de Henrique Dias é que ela apresenta dois lados. Em um, ele é um servente da coroa portuguesa, e em outro, ele é um soldado que lutou na Batalha dos Guararapes contra os holandeses. E por outro lado, ele era um capitão do mato, caçando escravos e destruindo quilômetros mesmo sendo negro. Ao lado da coroa portuguesa, Henrique Dias teve um papel muito importante, principalmente na Batalha dos Guararapes, onde liberou um batalhão de 400 alforriados. Como capitão do mato, Henrique Dias atuou principalmente em Pernambuco, Bahia e Alagoas. Após a batalha, ele ganhou muito reconhecimento e foi condecorado como fidalgo, cavaleiro da Ordem de Cristo e mestre de campo. Eu, Dom João IV, como rei de Portugal contra suas ações contra os holandeses, te declaro cavaleiro da Ordem de Cristo. Henrique Dias também é considerado um dos fundadores das Forças Armadas Brasileiras, por sua atuação na Batalha dos Guararapes, onde foi ferido 7 vezes, sendo que uma delas resultou na perda de sua mão esquerda. Mesmo com tantos títulos, após a Batalha dos Guararapes, Henrique Dias não ganhou tudo o que lhe foi prometido. Algumas dessas coisas eram a comenda da Ordem de Cristo, uma propriedade de terra e 2.000 réis. Ele então começou uma luta política e foi até Portugal para cobrar suas promessas e exigir mais recompensas. Foi recompensado com uma quantia de 1.600 réis, um alqueire de cevada por dia e 3 soldados portugueses destinados a se casarem com suas filhas. Os escravos que lutaram ao seu lado na Batalha dos Guararapes foram libertos a seu pedido, o que era incomum na época, já que uma pessoa da sua cor não ocupava cargos aristocráticos e nem tinha influência para poder fazer isso. Essa hierarquia conquistada por Henrique Dias foi um marco na história do Brasil, isso porque nenhum negro havia conseguido chegar nessa posição. Os anos finais da vida de Henrique Dias foram tristes e ruins, já que após a Batalha dos Guararapes, ele levou uma vida simples num pedaço de terra destinado a ele. Sem dinheiro, morreu pobre no dia 7 de junho de 1662. sobre Henrique Dias, e o que influenciou na história do Brasil foi dele ter sido o primeiro afro-brasileiro letrado que se tem registro. Isso, naquela época, só foi possível devido às suas ações na guerra que o fizeram ter o apoio da coroa portuguesa.
O fato de Henrique Dias ser negro e letrado, na época, gerou grande surpresa, porque não era comum ver isso. Até agora, vocês puderam conhecer um pouco da história de Henrique Dias e seus principais feitos ao longo dela. Agora vamos trazer isso aos dias atuais. Esse menino também se chama Henrique Dias, mas ele não tem nenhum apoio da coroa, ou seja, do Estado. Ele estuda numa escola pública e passa por situações difíceis. Diferente do antigo Henrique Dias, o atual não tem o mesmo apoio. Isso porque ele é negro e não tem boas condições financeiras, somado também à má qualidade do ensino público. Antigamente, os negros só tinham como estudar com o apoio da coroa. Hoje em dia, as pessoas só podem ter um estudo eficiente com uma boa renda. Será que nosso país evoluiu tanto assim na questão da educação daquela época para agora? E quantos outros milhares de Henrique Dias existem pelo Brasil afora sem as mesmas oportunidades? O que hoje eu sei sobre Henrique Dias? Ele foi um dos principais negros da história. Ele era letrado e também ele era liberto. Ele ajudou no combate à Batalha dos Guararapes contra os holandeses. Porém, ele foi capturado pelos holandeses, mas como ele era um negro, ele foi tratado como escravo e sua fuga foi fácil. Depois disso, ele se tornou o capitão do mato, que perseguia principalmente os quilombolas. O Henrique Dias também escreveu uma carta para o Dom João IV, que era o rei daquela época de Portugal. Ele também ajudou na construção da igreja de Nossa Senhora de Assunção e também ele teve o seu nome citado no livro dos Heróis da Pátria. Hoje em dia, ele tem sua homenagem no Parque Nacional dos Guararapes, que fica no Recife. Ele tem sua estátua lá. Quero agradecer também ao Kaique, à professora Ingrid, à professora Fabiana e também à professora Camila pelo todo o apoio, exemplos, correndo atrás, junto com a gente, dando dicas, dando exemplos. Eu agradeço muito a todos esses professores. Juntarem-se ao grosso do exército holandês. Às 14 horas, 2.200 homens deixaram Arraial Novo do Bom Jesus, quartel-general dos patriotas, com destino a Ibura, para travar combate com os holandeses. Os terços eram comandados pelos mestres de campo Fernandes Vieira, Vidal de Negreiros, Henrique Dias e Felipe Camarão. O exército luso-brasileiro era comandado pelo mestre de campo, general Francisco Barreto de Menezes. Em Ibura, os patriotas realizaram um conselho de guerra. Francisco Barreto de Menezes decide então seguir para os Montes Guararapes. Ao final da tarde, as tropas luso-brasileiras chegaram aos Montes Guararapes e iniciaram a montagem do acampamento. Os holandeses pernoitaram em Leiteria. Anoitece e, ao amanhecer, inicia-se a tomada do dispositivo luso-brasileiro. O terço de Felipe Camarão ocupa o flanco direito, a leste, na região de Alagadiço. O terço de Henrique Dias posiciona-se no flanco esquerdo a oeste, em Oitizeiro. E o terço de João Fernandes Vieira ocupa o centro da defesa, na região de Boqueirão. O terço de Vidal de Negreiros constitui a reserva da tropa, na retaguarda do terço de João Fernandes Vieira. O valente Antônio Dias Cardoso segue com 60 homens para estabelecer contato com a coluna do exército holandês, que saíra de Leiteria na manhã do dia 19 de abril de 1648. Tinha como missão atrair o exército batavo para o Boqueirão, ao sul dos Montes Guararapes. O local foi escolhido judiciosamente pelo comando luso-brasileiro, pois favorecia a tática de peleja dos patriotas e limitaria o desdobramento e mobilidade do exército holandês. Após ter cumprido sua missão de forma valorosa, ousada e corajosa, Antônio Dias Cardoso reintegra-se ao terço de João Fernandes Vieira, no centro do dispositivo luso-brasileiro. O exército holandês inicia a tomada do dispositivo para o combate.
A vanguarda, composta dos 2 primeiros regimentos, ocupou o Morro do Telégrafo, antigo Monte Barreiras, posicionando-se no flanco direito holandês a oeste, fazendo frente ao terço de Henrique Dias. O grosso do exército holandês, 3 regimentos, ocupou o centro do dispositivo no sopé dos Montes Guararapes, fazendo frente ao terço de João Fernandes Vieira. Os 2 últimos regimentos holandeses deveriam ocupar o flanco esquerdo do dispositivo, a retaguarda do Morro do Telégrafo, constituindo a reserva holandesa. Iniciando a batalha, o terço de Henrique Dias, que ocupava o Morro do Oitizeiro, massacra a vanguarda holandesa. Em seguida, é atacado pelos regimentos que constituem a reserva do exército bátavo. Para socorrer Henrique Dias, é realizado um contra-ataque pela primeira reserva, constituída por Barreto de Menezes, porém sem sucesso. Para evitar o envolvimento pela reserva que se impunha contra o terço de Henrique Dias, Francisco Barreto de Menezes reúne elementos formando a segunda reserva e determina que sigam para o Outeiro dos Guararapes, atual Morro da Igreja, a fim de barrar o avanço holandês e deter a possibilidade de um flanqueamento. Morte aos invasores! Vamos expulsá-los do Brasil! O contra-ataque vitorioso realizado pela segunda reserva, constituída por Barreto de Menezes, sela o destino dos holandeses na primeira Batalha dos Guararapes. O exército luso-brasileiro consegue finalmente rechaçar os holandeses, que, acuados, retiram-se para o norte dos Montes Guararapes. Os holandeses retiram-se para Recife à noite com um saldo de 1.038 baixas, sendo 515 mortos. Os patriotas vitoriosos tiveram 80 baixas fatais e 400 feridos. O exército dos patriotas, supostamente mais fraco pela inferioridade numérica e pela menor disponibilidade de armas e munições, subjuga um dos exércitos mais poderosos da Europa, valendo-se da ideia revolucionária de travar a batalha ou combate decisivo, evitando a estratégia da conquista de fortalezas ou praças fortes, mentalidade de guerra que predominava em meados do século XVII. A primeira Batalha dos Guararapes, vitória das 3 raças, não seria ainda o desfecho das invasões holandesas. Com a derrota da Segunda Batalha dos Guararapes em 1649 e com o enfraquecimento do poder naval, os invasores vêm-se cada vez mais acuados. Em 1654, após quase 25 anos de domínio holandês em Pernambuco, os holandeses capitulam. O dia 19 de abril de 1648 tem um significado bem mais amplo do que o inconteste êxito militar. No movediço Boqueirão, guardado pelos solenes montes, homens de crença e valor plantaram as sementes de 2 instituições permanentes e indissolúveis: a nação e o exército brasileiro. Segurar o mapa 1. Vem pra cá. Vai. Como que vai ser? Pode ir. Não, mas eu tenho que ter uma noção de como é que vai. Não, vai ter que cortar. Vai ter que cortar mesmo, vai. Vai. Vamos lá. Sinidon.